E aí pessoal, tudo bem? Hoje, galera, a gente vai falar sobre carboidratos, uma revisão para o Enem, como está sendo, né? Então, os carboidratos, eles são macromoléculas, significa dizer que são grandes moléculas que, quando quebradas durante o processo de respiração celular, tanto aeróbia, que libera mais energia, né? Chega a liberar muitas moléculas de ATP, né? 36 moléculas, 38. E o processo de respiração anaeróbia já libera bem menos, né, energia. E no caso, se a gente fizer esse processo em nosso corpo, a gente acaba liberando, no processo de respiração anaeróbia, quando isso ocorre dentro dos músculos, a gente acaba liberando uma substância chamada ácido lático, que é aquela substância que vai fazer com que no outro dia, após o exercício, você tenha aquelas dores musculares, por conta do acúmulo desse ácido lático. Então, o que são os carboidratos? Eles são macromoléculas que são constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio, que fornecem basicamente energia e têm função estrutural, além de reserva. Eles são divididos em 3 categorias: monossacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. Então, os monossacarídeos seriam as menores, é como se fosse isso aqui. Isso aqui é o monossacarídeo. Então, a gente tem, por exemplo, glicose, que está em batata, está no arroz, está em refrigerante, está em inúmeras bebidas. A gente tem a frutose, que está em frutas, e a galactose, que está lá no leite. Quando eu conecto vários desses monossacarídeos, né, em uma cadeia não muito grande, eu tenho os oligosacarídeos. Então, imagine vários desses aqui grudados um no outro, como se fossem esses azulejos aqui. Então, uma sequência de 10 azulejos, de 2, de 5, seriam os oligosacarídeos, cadeias pequenas. Então, exemplo, a gente tem basicamente aí a sacarose, né, que está lá dentro da cana-de-açúcar, a lactose também, que está lá no leite. E temos as grandes moléculas, que são os polissacarídeos. Essas são as maiores. Então, são centenas de moléculas desses aqui, né, de monossacarídeos grudadas. Então, quando você come, por exemplo, o amido, tem muitas moléculas de glicose, vai lhe dar muita energia. O amido é a reserva dos vegetais. O vegetal, quando ele fabrica a glicose, lá no processo de fotossíntese, né, ele manda essa glicose, ou uma alga, né, ela vai descer e vai alimentar as partes do corpo. Se for numa planta, por exemplo, essa planta pode reservar essa glicose ao invés de consumir. Então, ela está crescendo a raiz, ela usa, ela precisa reservar, ela, por exemplo, guarda. A macaxeira faz isso, a batata doce faz isso. Pode ser guardado no caule, como lá ocorre com a cana-de-açúcar, o palmito e tantas outras plantas. Então, o amido é um carboidrato, um polissacarídeo, um açúcar, né, de reserva vegetal, que tem muita energia, e a gente vai quebrá-lo. Quando a gente está falando de quitina, é outro tipo de polissacarídeo que está lá formando a casca dos artrópodes. Então, artrópodes é aquele grupo de animais onde a gente vai encontrar os insetos, as aranhas, os escorpiões, né, a barata, lagosta, siri, caranguejo. Então, aquela casca é feita de quitina, que é um carboidrato. A gente tem também que a gente guarda, né, a energia, que é o glicogênio. Quando a gente come alimentos ricos em glicose, essa glicose é digerida, né? Caso seja, por exemplo, o amido. Você comeu um pão, é amido. Você comeu milho, é amido, né? Então, esse amido, a coxinha, lasanha, torta, pizza, esse amido vai ser quebrado em glicose, e quando ele entra na corrente sanguínea, ele tem que ser armazenado em músculos ou no fígado, ou ainda lá no tecido adiposo. Então, uma coisa importante de a gente se conectar aí a esses carboidratos é que a glicose que fica no sangue, ela não pode ficar muito tempo lá, nem em grande quantidade, porque senão você teria uma hiperglicemia que pode levar ao diabetes. Mesmo tendo sido de causa genética ou por costumes, por maus hábitos alimentares. Então, essa glicose, ela tem que entrar na corrente sanguínea, sair da corrente sanguínea e ir para a célula. Quem vai fazer isso? Insulina, que vem lá do pâncreas. Então, a insulina vem, digamos que isso aqui é a glicose, né? A insulina é minha mão, ela captura e joga lá para a célula e volta vazia.
E aí pega outra glicose e joga para a célula. Se isso acontecer por muito tempo, o sangue aqui começa a ficar sem glicose. Você começaria a ter uma hipoglicemia. Então, isso para por um momento, e se estiver baixando os índices de glicose aqui na corrente sanguínea, o pâncreas agora vai liberar um hormônio antagônico, cessa a insulina, e vem agora o glucagon. Esse hormônio, ele vai agora pegar a glicose que está lá na célula, tira a glicose da célula e joga para a corrente sanguínea. Ele vai lá, tira outra glicose da célula e solta ela aqui na corrente sanguínea e volta, entendeu? Esse movimento é o contrário, ou seja, insulina tira da corrente sanguínea e joga na célula. Glucagon tira da célula e joga na corrente sanguínea. Onde é que estava armazenado isso? Estava armazenado lá no fígado, estava armazenado nos seus músculos ao fazer um exercício, por exemplo, se está ocorrendo, e estava armazenado lá nas células adiposas. Então, basicamente é isso sobre os carboidratos. Uma coisa interessante, né, que se fala muito nos campos de fitness, né? Então, a gente tem os carboidratos complexos, que são aqueles que têm uma absorção mais lenta. Isso não gera picos de insulina, tem uns objetivos, óbvio, né? E a gente encontra isso muito em cereais. Os carboidratos simples, eles são rapidamente absorvidos, então, por gerarem um pico de insulina, isso pode fazer com que ele se acumule muito lá nas células e acabe gerando mais gordura, caso você não use. Então, mas após um exercício físico, é bem interessante você consumir carboidratos de baixo índice glicêmico, porque ele é rapidamente absorvido e vai repor seus estoques de glicogênio que você gastou lá na atividade física. E outra, vem de carona uma série de substâncias como os aminoácidos que vão formar as proteínas. Então, dependendo do objetivo, né? Então, se for comer carboidratos simples, o ideal é que ele venha junto com a proteína, com gordura e com fibras, para não ficar uma absorção também tão rápida. Então é isso, boa prova e vamos lá, tamo junto, valeu!